É um projeto que tem por parâmetro a aproximação com a cidadania, de forma que as pessoas conheçam um pouquinho mais o que as nossas respectivas casas fazem. O Civilex é composto por funcionários do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal de São Paulo. E a partir dessa troca, né, e é uma forma também de a gente conhecer um pouco as demandas da sociedade, a gente tem essa intenção de um maior aprofundamento. Porque o conhecimento, como eu já disse na outra palestra, o conhecimento faz com que as pessoas participem mais, conhecendo as casas, conhecendo o serviço público que está disponível, existe a possibilidade de participação. E é um momento bastante emblemático, né? Com essas movimentações, essas manifestações de rua. É preciso, então, que a gente tenha, a gente possa dar alguma contribuição no debate, no conhecimento, né? Trazer bandeiras que possam, que a gente possa alcançar metas mais palpáveis, né? Existe uma crise de representatividade, né? Os partidos são importantes. É um movimento apartidário, mas não pode ser um movimento contra partidos, né? Que é a representatividade da democracia. Se estivéssemos na Grécia, a Grécia ela tinha a participação do cidadão de uma forma direta. Ele se reunia em praça pública e quem tivesse melhor retórica teria um maior convencimento. Isso é o ideal, né? Mas a Grécia Antiga ela tinha 10% de cidadãos. O restante eram escravos, mulheres que não tinham cidadania, crianças, né? Estrangeiros que não participavam das decisões políticas. Mas estas manifestações nos trazem uma lição bastante interessante, bastante importante, que é como pensar a democracia participativa de uma forma mais ampla, né? Os anseios estão sendo demonstrados, estão sendo apresentados, às vezes até de forma contrária ao próprio interesse de quem está se manifestando, sem ele perceber, sem as pessoas perceberem. Por isso que um debate qualificado, né, esse conhecimento de como funcionam as instituições, pode servir para que a gente fomente uma cidadania mais plena, né? Não só no dia da votação a gente colocar um voto, ficar assistindo pela TV. Então as pessoas foram para a rua, parabéns, mas vamos qualificar essas demandas e nós estamos aqui para isso. O debate, a mesa redonda passada, foi sobre democracia, serviço público e transparência. E foi um debate de alto nível, bastante participativo, interessante. E dando continuidade, hoje seria serviço, políticas públicas de álcool e drogas. O que a gente... Nós estamos, assim, diante de uma chaga social. É uma chaga que fomenta males nas famílias, nas pessoas, que desviam caminhos, né? Como que a gente poderia resolver, se é que existem soluções, esse tipo de problema, né? O que fazer? Nós iríamos internar compulsoriamente, por exemplo, o hipossuficiente, aquele que não tem mais crítica, né? Ele já não tem mais o poder de discernimento da sua própria vida, de resolver a sua própria vida. Vamos liberar as drogas, seria uma solução adequada para evitar a violência, né? Que as pessoas morrem, independentemente de fazerem parte do tráfico ou não, né? E o que fazer, né?
Então, nós trouxemos pessoas qualificadas, né, que trabalham, que pensam um assunto de forma a colaborar com essa discussão e de forma que a gente possa ter possibilidades e caminhos, né, possibilidades de alternativas ou talvez até de soluções. Eu vou passar a palavra para o mediador. Sim, lamentavelmente, o jornalista Gamberini, Rodolfo Gamberini, ligou-nos aproximadamente 1 hora, né, dizendo que estava em febre alta e não pôde vir. Então, infelizmente não pudemos trazer um novo mediador, mas o nosso assessor de imprensa tem as qualidades bastante apurada, é uma pessoa bastante qualificada para fazer esse papel. E ele apresentará os debatedores e vamos dar início a mais um debate aí diálogos com a sociedade promovido pelos Sindilex. Passo a palavra a Sérgio Leber, por favor. Obrigado, Marcos. Estou aqui de forma voluntária e involuntária. O Gamberini realmente me ligou com pouca voz, lamentando, e inclusive dormiu durante a tarde acreditando que estaria melhor, mas acordou às 6h30 sem estar em condições de lamentar muito pela mancada. Ele falou que sim, mas não se sentia em condições de estar presente. Ele inclusive tinha separado alguns artigos para ler sobre o assunto, para se preparar. Infelizmente não tive essa possibilidade de me preparar sobre o assunto, entretanto quero poder ser um articulador aqui do debate. Independente da quantidade de pessoas presentes, esse debate está sendo gravado e vai ser enviado aos servidores aqui da casa na íntegra, também para os servidores do Tribunal de Contas do município também na íntegra, mandado por newsletter para todos os servidores. Então, como qualquer debate aqui na Câmara, institucionalmente é importante, fomentador, e a gente espera que seja inspirador também. Apenas estendendo um pouquinho o que o Marcos falou, o Sindilex, eu estou trabalhando pelo Sindilex e o trabalho que tem sido feito pelo sindicato é muito interessante no aspecto de criar pontos de conexão entre os servidores e as políticas públicas, né? Então, todos os assuntos que de alguma maneira se voltam para a questão de melhorar a qualidade de vida do cidadão, o Sindilex tem procurado se interessar. Eu tenho um amigo com o qual às vezes participo de debates em torno de uma expressão que está muito em voga no momento, a cultura da paz, que é o exercício de uma cultura de cidadania voltada para a diminuição das tensões, diminuição de uma série de pressões existentes e embutidas no convívio social, que de certa maneira acabam descambando para a violência por motivos muitas vezes até não detectados. Com certeza esse que nós estamos tratando hoje é um que fomenta bastante a questão da violência. O nosso sistema do debate vai ser, cada um dos painelistas tem 5 a 7 minutos para fazer uma exposição inicial, e a nossa ideia é ter 1h30 de duração, que é também um tamanho moderado e não extenso. Então, vou passar a palavra primeiro para a nossa presença feminina na mesa, a Maria Alice Paulo Araújo, psicóloga, diretora do Centro de Estudos do IMESC, Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, uma série de atividades nessa área e que pode, então, começar nos fazendo uma breve exposição. Para depois, então, cada um expor e depois nós articularmos o debate de fato. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor juiz de direito, Dr. Luiz Carlos, em nome de quem cumprimento todos os componentes da mesa, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Gostaria também de agradecer ao Sindilex, e aqui ao presidente diretamente, pelo convite feito ao IMESC para participar dessa mesa redonda, neste espaço democrático que é a Câmara Municipal. E parabenizar por esta oportuna iniciativa, uma vez que amanhã, dia 26 de junho, será comemorado o Dia Internacional contra o Abuso de Drogas e Tráfico Ilícito. Então vamos lá.
A Dorinha está entregando para vocês um folhetinho que dá uma explicação breve do IMESC, o que é o IMESC, e esse material é material que nós entregamos para as pessoas que chegam ao IMESC para passar por perícia. Tá? Então, inicialmente, vou falar rapidamente do que é o IMESC, para quem não conhece. O IMESC, então, é o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo. A nossa superintendente é a doutora Márcia Pereira do Barro Fati, a nossa secretária, a doutora Heloísa de Souza Ruta, o nosso governador Geraldo Alckmin. O IMESC foi instituído em 30 de abril de 1970 e nós temos um decreto em vigor, que é o de 1997. Qual é a missão do IMESC? O IMESC tem como missão realizar perícias de medicina legal e de investigação de vínculo genético para autoridades do Estado de São Paulo, produzindo e difundindo conhecimento na sua área de atuação. Investigação de vínculo genético, para quem não sabe, são as perícias de investigação de paternidade. Qual é a atuação do IMESC na área de drogas? Isso foi um gol? Ou alguma votação no plenário? Então, qual é a atuação do IMESC na área de drogas? O IMESC ele realiza perícias de incidente de dependência toxicológica, de interdição por dependência e em ações de obrigação de fazer para internação de dependentes. O IMESC também tem um audiovisual, Casos de Família, Jovens e as Drogas, para profissionais que trabalham com familiares. Esse audiovisual ele foi produzido inicialmente em 1986 e foi relançado ano passado. Vocês podem pensar, nossa, né, como um material tão antigo foi relançado ano passado. Pois é, ele é atual. Né? Até hoje, tudo que está lá faz muito sentido nos dias de hoje. Por isso nós resolvemos, então, relançá-lo num outro formato. O IMESC também ele tem um serviço de informação sobre drogas, atualmente desde 1990 em nome chamado de Infodrogas, que ele foi criado em 1994 como Disque Drogas Eletrônico, foi o primeiro serviço de informação sobre drogas online no governo do Estado de São Paulo. E o IMESC tem representação no Conselho Estadual de Política sobre Drogas, que é o CONED, e na Câmara Técnica da Coordenação de Políticas sobre Drogas, que é a COED. A título de informação, dia 26 de junho é o Dia Internacional contra o Abuso de Drogas e Tráfico Ilícito. Essa data é promovida pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, e isso ocorre desde dezembro de 1987, a partir de uma resolução da Assembleia Geral da ONU. E esse dia serve para lembrar da necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas. A campanha desse ano é Fique ligado na sua saúde, não nas drogas. E o objetivo é informar ao público, particularmente aos jovens, sobre os efeitos nocivos das novas substâncias psicoativas que são vendidas abertamente, inclusive pela internet, as quais não passaram por testes de segurança em humanos e que podem ser bem mais perigosas que drogas tradicionais. Então, só para situá-los um pouquinho em relação ao Sistema Nacional de Política sobre Drogas, então existe um sistema que é o SISNAD. Esse Sistema Nacional de Política sobre Drogas, ele foi criado em 2006 pela Lei 11.343, que é a nossa lei atual sobre drogas, que substituiu a Lei 6368 de 76. Integram o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas o CONAD, que é o Conselho Nacional, que era chamado de Antidrogas, agora é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, a Secretaria Nacional, que é a SENAD, de Políticas sobre Drogas, e órgãos públicos que exerçam atividades que competem ao SISNAD, tanto do Poder Executivo Federal, dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Nesse caso, então, existem nos estados os conselhos estaduais de políticas sobre drogas. No caso, aqui em São Paulo, então, a gente tem o CONED e os conselhos municipais de drogas, onde nós temos aqui o presidente do COMUDA.
relação ao Estado de São Paulo propriamente dito, né, do governo, existem algumas situações pontuais, né, que a gente pode falar que são questões relacionadas à política de drogas no nosso, que são relacionadas à nossa política de drogas aqui no governo. Então, em 86, foi criado o Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Hoje ele tem esse nome, né, que é o CONED, que é vinculado à Secretaria da Justiça, que à época, quando criado, chamava-se Conselho Estadual de Entorpecentes. Segundo o CONED, existem 128 conselhos municipais. Não quer dizer necessariamente que eles estão ativos, mas que foram criados. Em 91, foi criado o Programa Permanente de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, que foi exatamente a partir deste programa que o Infodrogas foi criado, né, com base nas atribuições dadas ao IMESC, entre elas prestar orientação e informação à população sobre drogas. E que na época, quando ele foi criado, ele foi chamado de Disque Drogas Eletrônico. Depois, em 2011, foi criada a Coordenação de Política sobre Drogas, que é a COED, também vinculada à Secretaria da Justiça. Em 2011, foi elaborada uma proposta de política sobre drogas pelo Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Essa proposta já saiu do Conselho e está tramitando nas diversas esferas pelas quais essa proposta tem que passar. Em 2011, o governo ele lançou, então, a Lei 14.592 em relação à proibição de venda, enfim, de álcool para menores de 18 anos. E agora, recentemente, o governo, então, instituiu o Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack, denominado Programa Recomeço, pelo Decreto 59.164. Em relação especificamente ao que o IMESC desenvolve na área de drogas, o que eu posso dizer, antes de qualquer coisa, é que o IMESC sempre desenvolveu essas atividades. As perícias de dependência toxicológica, desde que foi sancionada a Lei 6368 de 76, já em 77 saiu o primeiro laudo de dependência toxicológica produzido pelo IMESC. O IMESC também participou de todo esse processo de criação do Conselho Estadual e vem acompanhando desde então todas essas questões de drogas dentro do governo. Então, o que são essas perícias de dependência toxicológica? Elas normalmente são realizadas em decorrência das leis de drogas no Brasil, atualmente a 11.343. Por que normalmente? Porque as pessoas elas podem cometer crimes do Código Penal e crimes relacionados à lei de drogas. Normalmente as perícias de dependência toxicológica estão relacionadas a pessoas que cometeram crimes relacionados às drogas, mas também existem pessoas que cometem crimes no Código Penal, como furto, roubo, entre outras coisas, e alegam que cometeram esses crimes porque eram dependentes, precisavam de dinheiro para comprar ou porque estavam em abstinência. Então, essas pessoas também passam por perícia para saber se são dependentes. Essas perícias, elas têm por objetivo a verificação, por determinação do Poder Judiciário, da imputabilidade ou não de indivíduos que respondem a processos criminais, nos quais existe a alegação de que o fator determinante para a prática do delito seria a dependência de substâncias psicoativas. Quem passa por essa perícia são indivíduos que respondem a processos criminais. O que é imputabilidade? Parte do princípio que todos nós somos imputáveis, ou seja, responsáveis por nossos atos. Então, as pessoas que cometem esses crimes e alegam que são dependentes, elas estão dizendo que elas não estão se responsabilizando pelos seus atos porque eram dependentes. Então, por isso, elas passam por essa perícia para que o perito diga se elas eram, ao tempo da ação, imputáveis ou não. Bom? A título de informação, para vocês terem uma ideia, em fevereiro de 2008, de 164.421 registros desde 1992 no sistema de cadastro de perícias do IMESC, 2.977 registros correspondiam a cadastros de perícias de incidente de dependência toxicológica.
Em 2011, do total de 8.396 perícias psiquiátricas realizadas por um perito no período de 2000 a 2010, 2.788, ou seja, 33%, correspondiam a perícias de dependência toxicológica. De 232 laudos produzidos por um perito só em 2010, 71%, ou seja, 170, constam na denúncia de crimes relacionados às leis de drogas, sendo 1% por porte e 99% por tráfico. O sexo dos periciandos, 90% masculino, 10% feminino. A idade média dos homens, 26, das mulheres, 28, idade máxima dos homens, 59, das mulheres, 43, idade mínima dos homens, 18, das mulheres, 20, e a idade que apareceu com mais frequência nos homens foi 19 e nas mulheres, 26. Eu acho que aqui o que interessa é para a gente ter uma ideia, né, de quais são as drogas que aparecem na denúncia dos crimes. 47% das mulheres, né, pensando que elas são com N17, com um número, né, de 17 mulheres na amostra, a droga na denúncia era o crack, e para os homens, 29% constava na denúncia a droga cocaína. Tá? Em relação ao infodrogas, ele tem como objetivo informação, prestar, né, oferecer informação sobre vários aspectos relacionados ao tema, com o objetivo de contribuir com a prevenção e promover reflexões sobre o assunto, e o público-alvo é a população em geral que busca informação. Essas informações elas são disponibilizadas na internet, no site do IMESC, e mensalmente é levantado o número total de acessos e de cada página isoladamente. De 2005 a 2012 foram recebidos 3.987.027 acessos, e em todos os anos é observado um episódio que é recorrente. Há uma diminuição significativa do número de acessos em janeiro, fevereiro, julho e dezembro, meses relacionados a férias. Das páginas acessadas, nós levantamos as 10 primeiras páginas de entrada mais acessadas em 2010. O que são essas páginas de entrada? Na verdade, é a primeira página vista pelo visitante, ou seja, a primeira página pela qual ele entrou no Infodrogas, tá? Que é diferente de números de acessos, né, de páginas acessadas, que muitas vezes a pessoa vai e volta, né, para uma página para poder ir para outra. Então, é interessante porque por aqui a gente vê como é que as pessoas realmente chegaram até o Infodrogas e qual era a informação que elas estavam realmente buscando. Então, a primeira, né, das 10 primeiras páginas, a primeira com mais número de acessos de entrada em 2010, com 33.132 acessos, era uma página que contém um artigo sobre o que são e como agem as drogas psicotrópicas, ou seja, informações sobre como agem as substâncias. Em segundo lugar, uma página que trata sobre informação sobre exame toxicológico. A terceira, informação sobre a maconha, sobre a substância propriamente dita. Informação, a quarta página mais acessada, a informação sobre os medicamentos anticolinérgicos, que são medicamentos para Parkinson e antiespasmódicos. Em quinto lugar, a página com informação sobre o álcool. Em sexto lugar, a página com considerações sobre a mídia. Em sétimo lugar, a página que contém definição sobre o que é psicotrópico. Em oitavo lugar, informação sobre inalante. Em nono lugar, informação sobre anfetaminas. E em décimo lugar, um artigo específico que fala sobre o uso do álcool, dependência e tratamento. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês por enquanto, para depois a gente poder abrir para debate, é isso. Muito obrigada. Está ótimo. Quer registrar também a presença que está aqui, a Mirna Castro Pouco, assessora do vereador Ricardo Yang, muito obrigado.
Mansueto Geisons Peixoto, que é participante da Comissão das Casas de Recuperação, Renata Soares, do gabinete do vereador Aurélio Nomura, muito obrigado pela presença. Passo agora a palavra para o juiz Luiz Carlos Valois, juiz de Direito, mestre e doutorando em Direito Penal e Criminologia, da Vara de Execuções Penais do Amazonas, membro da Associação de Juízes para a Democracia e porta-voz da organização Agentes da Lei contra a Proibição. Juiz Luiz. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, José Florencio, Eduardo, Maria Alice. Muito bem. Como que eu me meti nesse negócio de drogas? Eu sou juiz de uma vara de execução penal, sou o juiz de execução penal mais antigo do Brasil. O juiz de execução penal ele trabalha com o sistema penitenciário, responsável pelo sistema penitenciário dessa comarca. E, então eu trabalho com prisão há 15 anos, e há 15 anos vendo injustiça, vendo pobre preso, vendo miséria, vendo morte, vendo violência. E eu estou sempre pensando nessa questão da prisão e nunca achei solução para isso. Não vejo lugar pior do que a prisão, só o inferno de Dante mesmo. Nossas prisões têm rato, barata, comida estragada. Nossas prisões brasileiras são os piores lugares que vocês podem imaginar. Algumas no interior do Brasil, com mulher misturada com homem, jovem, criança misturada com adulto, sabe? A prisão é o pior lugar que se pode imaginar. Imagine um manicômio, imagine um hospício, imagine qualquer lugar que você vai imaginar, você não vai chegar perto do que é uma prisão. Em alguns lugares do Brasil. Mas a maioria das prisões brasileiras seguem esse padrão. Então, sem achar a solução e percebendo dessa injustiça, sentindo muito dessa injustiça, no meu mestrado, inclusive o professor disse, olha, para de falar de prisão, tu se emociona muito e acaba não sendo científico. Realmente eu me emociono porque vendo gente morrer todo dia, a gente acaba sentindo, deixa de ser juiz, deixa de ser aquele cara frio, aquela pessoa ligada ao direito, lei, e começa a sentir. Eu vejo uma mãe com um filho no dia da audiência, no outro dia a mãe trazendo atestado de óbito do filho, porque ele morreu assassinado na penitenciária. Isso dói e isso a gente vai sentindo. E quando a gente vê no Brasil que o sistema penitenciário é feito com mais de 50% dos presos de pessoas envolvidas com entorpecente, alguma coisa errada tem. E aí, quando eu passei, eu faço doutorado aqui no Lago São Francisco, quando eu passei para o doutorado, eu já com esse conselho para mudar de tema, eu passei para as drogas e comecei a estudar a questão das drogas. A primeira coisa que a pessoa, quando vai estudar uma coisa, quer saber como começou, né? Como começou isso? Então a gente nasce, todos aqui nasceram já na proibição. Todo mundo aqui já nasceu, droga já era proibido. Quer dizer, como que isso começou a ser proibido? Tá? E eu fui pesquisar, então por isso que eu não vou ler nada disso aqui nessa questão para assustar vocês. Esses livros aqui são todos livros americanos, são 1/5 do que eu tenho. Tá? Isso aqui é de um economista, drogas. Isso aqui é de um sociólogo. Isso aqui foi um juiz de direito norte-americano que escreveu por que a nossa política de droga faliu. Esse aqui é um historiador, tá? E essa aqui é uma professora de direito e esse aqui é um filósofo. Todos americanos contra a política de droga americana. Tá? Então pesquisando isso, eu cheguei nesse livro. Cheguei nesse livro por quê? Porque eu descobri que existe uma lei nos Estados Unidos que certifica as empresas, tá? Corta financiamento, corta incentivo de qualquer empresa que fizer negócio com um país que não proíba droga. Que não proíba droga. Se o país não for rigoroso com as drogas, eles cortam o financiamento das empresas desse país. Então, a nossa proibição, imposta por congressos, imposta por assembleias da ONU,
tá? É uma imposição que ninguém discutiu, ninguém debateu. A gente nasceu na proibição, a gente foi criado na proibição e agora está discutindo como que trata, como é que faz, como é que proíbe, como é que prende, como é que solta, como é que mata, como é que tortura. A gente fica discutindo isso. Por quê? A gente não vai conseguir sair de uma coisa porque ninguém discutiu como que a gente entrou nessa coisa. Tá? Ninguém discutiu como que a gente se meteu nessa proibição. É muito complicado, isso aqui, esse filósofo que fala, é muito complicado você discutir uma proibição quando ela é dada como certa, como ela é dada como correta, como ela é dada como natural. Ninguém discutiu, vamos criminalizar? A gente fica aqui, descriminaliza, faz isso, faz aquilo. Ninguém discutiu, vamos criminalizar? Vamos criminalizar por quê? Quer dizer, quando eu coloco a pergunta assim, a pergunta já fica diferente. Tá? Por que a gente vai criminalizar? Ninguém pediu argumento para criminalizar e fica agora pedindo argumento por que você quer descriminalizar. Quer dizer, eu não tenho que dizer por que eu quero descriminalizar, porque ninguém disse para mim por que foi criminalizado. Quer dizer, ninguém disse, ninguém discutiu, foi imposto, tá? E ninguém discutiu por que criminalizou, porque foi determinado. Mas por quê? Porque essa professora aqui já, esse professor aqui, que é um economista, tá? Ele diz que o ópio foi proibido, era liberado, a heroína, inclusive, era um remédio fabricado pela Bayer, tá? A heroína era um remédio, fazia parte de um remédio, tá? Fabricado pela Bayer nos Estados Unidos, só que os chineses que foram para construir as rodovias nos Estados Unidos, tá? Viraram excesso de mão de obra, porque as ferrovias terminaram, eles continuaram lá e eles usavam o ópio, inclusive da forma menos prejudicial do ópio, que é fumando, certo? Não é injetando. E aí os Estados Unidos, com aquela força de trabalho a mais, resolveu criminalizar o ópio. A maconha, os imigrantes mexicanos. Tá? E assim vai. Quer dizer, a criminalização política de perseguição deles, nós adotamos em razão de congressos, em razão... Esse livro aqui conta uma história interessante de uma política de redução de danos que a Inglaterra foi fazer. Tá? A Inglaterra foi em razão de vício por ópio, ela foi fazer porque a redução de danos, ela não existe num local que é proibido, porque a redução de danos tem que haver troca de drogas, a droga tem que ser substituída por outro. Inclusive ele conta aqui um caso de um alcoolismo que foi curado com a maconha. Certo? Essa redução de danos tem que ser feita dentro de uma política que não pode ser de proibição. Um caso de uma clínica na Inglaterra que conseguiu diminuir 90% dos usuários da cidade onde ela funcionava de heroína, tá? Substituindo pelo ópio. E o ópio puro. E essa clínica foi fechada pelo governo norte-americano, o embaixador norte-americano, foi feita uma propaganda dessa clínica nos Estados Unidos, no programa 60 Minutos. Foi feita uma propaganda dos Estados Unidos, foi feita uma reportagem, falaram dessa clínica, o embaixador norte-americano foi lá e conseguiu fechar a clínica e o médico perdeu o programa dele. E um ano depois a cidade já estava lotada de viciados novamente em heroína, lotada de pessoas dependentes. Quer dizer, uma política internacional que às vezes aqui a gente discutindo não vamos chegar a nada, porque quem manda é a economia, quem manda é o capital. Quer dizer, eu acho bom o debate, eu acho bom a gente começar a discutir isso aqui, mas sempre consciente do ponto de vista em que a gente se coloca. Por exemplo, sem querer criticar, mas já criticando aqui o nome do encontro Políticas Públicas de Álcool e Drogas. Quer dizer, e o álcool não é droga? Quer dizer, eu, professora, no Tribunal do Júri, eu vejo sem estatísticas, porque trabalhando a gente acaba não fazendo, mas todas as vezes que eu assumo no Tribunal do Júri, 90% dos processos de crime violento são em razão do álcool. Quer dizer, o álcool talvez seja uma das drogas que mais causa violência, sabe? Que mais causa violência. Está aqui, não é droga, é álcool e droga. Quer dizer, tudo isso por quê? Porque a gente nasceu na mentalidade da proibição, a gente nasceu pensando assim, e para quebrar isso, para desfazer isso, é muito difícil. É muito difícil. A gente está numa guerra,
uma guerra de drogas mesmo, sabe? Uma guerra onde a maioria de nós não está preocupada com ela, porque nós não somos a mira, nós não estamos na mira da arma dessa droga, dessa guerra, sabe? Porque o sistema penitenciário está lotado de pobre e miserável. O pessoal sempre diz que é PPP, né? Pobre, puta e preto, está no sistema penitenciário. Hoje eu digo que é miserável e azarado. Para ser preso tem que ser azarado. Tá? Porque é como um policial norte-americano. A professora aqui traz uma declaração do policial norte-americano. Então, também, a polícia dos Estados Unidos, né, que funciona, né, a SWAT, né, a CIA, né, a FBI dos filmes. Pois é, sabe o que o policial norte-americano fala? Ele diz que blitz de droga é beijar sapo. A gente vai para a estrada, sabe? Beija um monte de sapo e uma hora ou outra acha um príncipe. Sabe? Só que esse príncipe normalmente é negro. O sistema penitenciário norte-americano é pior do que o brasileiro em termos de preconceito. Lá 90% dos presos são negros, quando a maioria dos traficantes e usuários são brancos. Quer dizer, então, a tese dessa professora é de que a guerra às drogas nos Estados Unidos começou porque eles, depois da escravidão, eles tiveram, vocês sabem, esse sistema chamado Jim Crow. Esse Jim Crow era um sistema nos Estados Unidos que separava negro de branco. Branco entrava para um lado do cinema, negro para o outro. Restaurante branco tinha um lado, negro se pudesse entrar, tinha que ir para o outro. Quer dizer, separava. Depois de um tempo, Segunda Guerra Mundial, a questão do preconceito, os Estados Unidos começou a se ver proibido de fazer essa separação, em razão de políticas, em razão da ONU mesmo, em razão de congressos de direitos humanos, começou a se ver proibido, e ela diz que a guerra às drogas é o novo Jim Crow, é a forma de separar negro de branco, é proibir a droga, porque a gente prende os negros e os brancos ficam soltos, tomando uísque, cheirando cocaína, usando a sua droga, na sua casa, no seu apartamento dos Jardins, tranquilo, ninguém incomoda com ele, enquanto os barracos, as favelas da favela, as casas dos pobres são invadidas sem mandado de prisão, porque nos Estados Unidos não precisa de mandado de prisão, só a casa de rico, porque nos Estados Unidos tem uma jurisprudência de que aquele trailer, que é muito comum lá, onde o pobre mora no trailer, pega o trailer, mora aquilo ali, não precisa de mandado, mas a casa precisa. Aqui no Brasil não precisa de mandado. Entrou, se encontrar droga, o policial está tranquilo. Quer dizer, então ele pode entrar na casa de quem ele quiser, então que ele ache droga. Quer dizer, a jurisprudência entendeu que é crime permanente isso. Então vai lá, pode entrar. Então eles entram na casa que quiser, se não encontrar droga, eles vão acabar tendo que achar, porque senão o policial pode ser processado por isso. Então é muito complicada essa guerra. Nós não temos justificativa nenhuma. Quem decide quem é traficante ou não é a polícia, é o PM na rua, sabe? Não é juiz, não é delegado, não é promotor, é o PM, o policial na rua que diz se a pessoa é traficante ou não. Depois que ele botou lá, chegou o delegado, isso aqui estava vendendo, já era, traficante, não tem mais jeito, e vai passar no mínimo uns 5 meses preso para poder dizer que ele não era traficante, no mínimo, porque todo mundo tem medo de soltar uma pessoa que está designada como traficante, um inimigo na guerra. Todo mundo tem medo disso. Quer dizer, o juiz, hoje em dia, ele vai trabalhar com medo. Estava até falando para o Eduardo aqui, que eu já tive 3 ameaças de morte, só no passado foram 2. Como a gente é careca, pode ser que erre a minha e a 7 eu outro aqui também. Quer dizer, hoje o juiz, por causa dessa guerra, ele trabalha com medo. Tá? Com medo. Então a pessoa é presa com 100 gramas, seja do que for, se tiver escrito lá que é traficante, ninguém solta. Ninguém solta. Quem disse que ele é traficante? Quem foi? PM na rua. É o PM que disse que ele é na rua. Então a polícia invade casa, diz quem é traficante, diz quem vai ficar preso, e o judiciário só ratifica isso. É uma guerra feita na rua, tá? Que a gente só está assistindo. Tá? A gente não se preocupa, a gente não está preocupado com isso porque nós não somos vítimas dessa guerra. Tá? É uma guerra que nós estamos só assistindo. Às vezes aparece na televisão, às vezes aparece um morto aqui, outro morto ali, sabe? Mas é indiferente. Nós estamos vivendo uma guerra civil, sabe? Onde pessoas estão sendo presas por causa de uma relação comercial, tá? Uma relação comercial que é incentivada, inclusive, tá? E misturadas com pessoas latrocidas, homicidas, tá? Estupradores. Quer dizer, nós estamos esperando a pessoa que está numa relação comercial
de comum acordo, espontânea, tá? E colocando, misturando com criminosos de alta potencialidade. Nós criamos o PCC, nós criamos o crime organizado e nós estamos financiando o crime organizado com essa guerra. Essa guerra está sendo bancada, o crime organizado está sendo bancado por essa guerra. Tá? Como eu falei outro dia, metralhadora, revólver, espingarda não nasce de uma planta, não nasce de um pó, não nasce nada disso. Tá? Nasce dessa mentalidade tosca que a gente está tendo, sabe, de querer resolver as coisas com prisão. Tá? Prisão não resolve nada, é um paliativo para enganar quem está em casa assistindo televisão. Obrigado, doutor Luiz. Lembrando e avisando também que o debate está sendo transmitido ao vivo pela internet, no portal da Câmara. Temos também aqui a presença, agradeço a presença aqui do Hamilton Clemente.